Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprides, então vos darei as chuvas, oh Jesus, escute-nos, aleluia. Vos darei, nem reparei nisso, vos darei as chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a terra dará o seu produto. Fale comigo, a terra dará sua colheita, a terra dará seu produto. Fale para o seu irmão, depois da chuva vem a colheita. E eu estou falando de maneira espiritual. Pode aplaudir o Senhor. E a árvore do campo dará o seu fruto. Chegou o tempo de colher. Deixa eu falar de novo, você não sentiu? Não se... Chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo da colheita em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você precisa colher, mas chegou o tempo de colheita sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Os céus vão se abrir para que a chuva de Deus possa cair. Quem dera seja também no natural, mas no sobrenatural, que a chuva de Deus venha sobre as nossas vidas, para que a chuva prepare a colheita. A chuva vai preparar a colheita em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e dê um glória a Deus. Aplauda, aplauda, aplauda. Oh, rabastores de catarabastor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e adorar o teu nome. Nós queremos dizer que tu és a nossa suficiência, tu és a nossa esperança, tu és a nossa fonte de alegria, tu és a nossa fonte de refrigério, tu és o nosso renovo, e nós estamos aqui para adorar o teu nome, para engrandecer o teu nome. E eu sei que quando nós te adoramos, a tua presença se manifesta, o Senhor se faz presente nesse lugar, o Senhor se faz presente em nosso meio, e quando o Senhor se faz presente, nada pode permanecer, meu Deus, nenhuma preocupação, nenhum cansaço, nenhuma distração, nenhuma sonolência, nenhuma descrença, nada permanece perante a tua glória, nada permanece perante a tua presença. Por isso eu te peço nesta hora, invade este local, chocarabastores, ribabastores, invade este local, invade as nossas vidas, leva-nos para um nível mais profundo no Espírito, passa além da carne, vai além da alma, e fala de espírito a espírito nesta hora, meu Deus. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, abre os céus e vem sobre esse lugar, Pai. Levante suas mãos agora, meu Deus, nós nos preparamos para receber de Ti. Levante suas mãos como quem vai receber algo. Senhor, põe nas nossas mãos sementes, põe nas nossas mãos sementes, para que nos preparemos para a colheita, Pai. Nós declaramos que é tempo de colheita. Eu gero no Espírito o sobrenatural, o resultado sobrenatural dessa ministração. Usa a minha vida, estabelece o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Pode aplaudi-lo, porque Ele merece toda a honra e glória. Oh! Falar sobre colheita para nós, habitantes da cidade de São Paulo, tem sentido, mas não tem todo sentido. Porque talvez o máximo de experiência de plantação que você tenha seja o feijãozinho no copo de café da 4ª série, que você plantava no algodão e esperava ele dar fruto. Nós não somos um povo que tem como cultura de subsistência a agricultura. Nós comemos do fruto, mas não é o nosso meio de vida. Talvez aqui, em toda essa multidão, tenha um ou dois, se tiverem, que vivam da agricultura, que tenham como seu meio de vida o plantar e colher. Então, apesar de entender, você não entende por completo o que a Bíblia quer dizer quando ele fala de colheita.
Porque ele está falando para um povo que predominantemente vivia da agricultura. Então toda a sua vida, o seu esforço, o seu investimento e o resultado do investimento dependia da colheita. Qual é a colheita que você está esperando? O que você espera colher? E como essa colheita tem demorado? O quanto você já investiu? O quanto de sua vida você já doou? O quanto de sua fé você já depositou? E a colheita não chegou. Até rimou. Quanto? Ouvir que chegou o tempo da colheita é praticamente ouvir que chegou o tempo da festa. É dizer para aquele cara: você colocou a semente na terra e você não viu nada, você cuidou, passaram as estações, passou o momento e agora chegou o tempo de você colher. Chegou o tempo onde todo o resultado do investimento, do trabalho, do suor vai ser recompensado. Agora preste atenção, quando Deus nos promete colheita espiritual, é isso que Ele está nos dizendo. É como se Ele estivesse falando: eu vi o preço pago, eu vi as orações feitas, eu vi a fé que foi depositada, e preparem-se, chegou o tempo de colheita, chegou o tempo de colher, chegou o tempo de abrir os céus para a chuva. Fala para o seu irmão: vai chover. Quem dera eu tivesse ousadia de ir lá na cantareira e falar: vai chover. Estou falando espiritualmente. Se amanhã amanhecer chovendo, não sou eu que estou profetizando, tá? É que a gente está todo mundo esperando mesmo. Vai chover. Porque a chuva representava que o céu preparou a colheita na terra. Não, deixa eu repetir de novo. A chuva representava que do céu veio algo para me trazer provisão na terra. A chuva é a interligação entre duas dimensões, entre dois ambientes. O que está no céu agora produz bênção na terra. Alguém está entendendo aí? Diga aleluia. Quando a Bíblia promete chuva que precede ou que antecede a colheita, é isso que a Bíblia está afirmando. Do céu virá algo que transformará o que você espera na terra. Do céu está vindo algo que transforma o que você espera na terra. Se prepare para começar a colher. Se prepare para o tempo da espera ter resultado. Se prepare para o tempo do investimento ser recompensado em Cristo. Do céu Deus está preparando algo que vai tocar as estruturas da terra. Dos céus Deus está abrindo algo que vai tocar a estrutura da terra. E você sabe, você já estudou comigo ou não comigo? Se você prestou atenção um pouquinho nas aulas lá de biologia da 5ª série, você aprendia o processo de chuva, como as coisas iam evaporando, preparando, ficava carregado, daqui a pouco chovia. Lembra? Quem lembra disso aí? A pressão atmosférica, não sei o que é para cima, eu não vou explicar isso que nem eu sei direito. O fato é que, apesar da chuva vir do céu, ela começa na terra. Ninguém está me entendendo aí, né? Apesar da chuva vir do céu, ela é a reação de algo que começou na terra. Então você na terra já começou a preparar a chuva que vem do céu para abençoar agora a tua terra. Nós já vamos começar o culto mesmo para valer. O que eu estou dizendo é que quando você se movimenta em fé, o céu reage ao teu favor. Quando você se movimenta em fé, Deus prepara a colheita para aquele que se movimentou. Deus está aqui nessa hora para ativar a tua fé, para te dizer que existe alegria na colheita. Existe alegria na colheita. Existe alegria na colheita. E eu chamo dos céus essa alegria da colheita sobre as nossas vidas agora. Você vai colher. Sabe com que ele compara a alegria de colheita? Isaías capítulo 9. Abra lá comigo. Aleluia. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam numa terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Você já tentou andar
do escuro. Você até consegue durante um tempo, porque os teus olhos vão meio que se amoldando, se acostumando. Você chuta um banquinho, chuta uma cama, mas vai conseguindo. Agora a total diferença é quando alguém acende a luz, o caminho fica claro. E o que ele diz é que alguém andava no escuro, daqui a pouco a luz acendeu. Alguém andava no profundo da escuridão e a luz veio para resplandecer. O Senhor multiplicou a nação, de alegria você a aumentou. Todos se alegrarão perante ti, como aqueles que se alegram na ceifa. Ceifa é colheita, tá? Sobre aqueles que se alegram na colheita, sobre aqueles que se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos, que são os resultados da colheita. Porque o Senhor quebrou o jugo da sua carga, o bordão sobre o seu ombro, a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Você já podia estar dando glória a Deus. O Senhor quebrou o que prendia o teu ombro. O Senhor quebrou o que te trazia peso, como no dia dos midianitas. Porque todo o calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha, todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível para o fogo. Calma aí. Vamos entender o que a gente está lendo ou não? Vamos ou não? Volta lá. Põe na tela de novo. Antes. Isso. Não, um depois, o 3. Isso. O 4. O Senhor quebrou o jugo da sua carga, o bordão que estava no seu ombro. Era o que te fazia andar curvado, não é isso? Quebrou o cetro de comando do seu opressor, como no dia de Midian. Pastor, não estou entendendo o que é essa história de como no dia de Midian. Ele está fazendo referência à história de Gideão lutando com os midianitas, que na verdade ele não precisou lutar. Você lembra? Que eles ficaram em cima lá da colina gritando, e os caras se desesperaram tanto que começaram a lutar entre si, os inimigos se mataram e acabou. Ele está falando, eu estou reproduzindo algo semelhante. Aquilo que te oprimia, o teu opressor, eu estou quebrando o poder dele sobre ti, e vai acontecer como aconteceu com Gideão. Você vai ficar quieto e vai ver o inimigo se definhando e acabando. Você não vai pôr mão em espada para lutar. Na verdade você vai guerrear com tocha, com vaso na mão e com trombeta na mão. É o que aconteceu com Gideão. Como nos dias de Midian, eu vou fazer de novo. Lembra o calçado, pode colocar de novo. Isso, aí. Lembra o calçado que você usava na guerra? Lembra a capa que era cheia de sangue porque você lutava demais? Agora ela vai ser queimada, servindo de combustível para o fogo. Sabe o que ele está dizendo? Todo o teu material de guerra não vai ser desperdiçado, mas é um material de guerra que vai gerar o fogo. É um material de guerra que vai gerar o fogo. É um material de guerra que vai ser feita a fogueira com ele. Você não vai precisar mais guerrear. Por quê? Isaías, olha o que ele fala. Sabe por quê? Porque um menino nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Preste atenção no que ele está dizendo. Você que achava que lutava sozinho, você que achava que caminhava sozinho, eu estou tirando dos teus ombros a opressão, eu tiro dos teus ombros o peso, porque alguma coisa aconteceu. Um menino nasceu, um filho nos foi dado. O nome dele é Deus forte, Deus maravilhoso, Pai da eternidade. Ele é conselheiro, ele é o príncipe da paz. Ricobastoresh. A alegria que você tem quando descobre isso, ele já disse que é a alegria do dia da colheita. E esse príncipe já está à sua disposição. Fale para o seu irmão, o príncipe está à sua disposição. E não é você não cantando para ele, dando uma piscadinha. É o príncipe dos príncipes. Não aproveita, é o príncipe da paz, que é um Deus forte, príncipe da paz. Como que Deus pode ser forte e ao mesmo tempo o príncipe da paz? Será que não é estranho isso? Ele é o Deus forte, mas ele é o príncipe da paz. Sabe qual é essa simbologia? É do Deus que guerreia para que você permaneça na paz. É o Deus que luta para que você permaneça na paz. Quais são as suas lutas? Onde você não enxerga mais colheita? Eu quero te fazer um desafio hoje.
Pergunte qual. Com todo esse ânimo eu vou embora agora. Pergunte qual. Precisa afrontar também, calma. É um princípio básico, porém importantíssimo. Quem quer ter colheita aí? Levanta a mão. Aleluia, diga glória a Deus. Então tá bom. É um princípio bíblico e um princípio da natureza. Só consegue colher aquele que plantou. Não tem como colher se você não plantou. Então, se você quer colheita, na verdade, minha pergunta tem que ser outra. O que você tem plantado? O que você planta no teu relacionamento com as pessoas? O que você tem plantado no seu casamento? O que você tem plantado na tua vida ministerial? O que você tem plantado no teu dom? Naquilo que Deus te ensinou a fazer? O que você tem plantado no teu relacionamento com Deus? Não há como viver colheita se você não plantou antes. Então, para que você tenha colheita, é tempo de plantar. É tempo de plantar. É tempo de plantar. Deus vai colocar semente nas suas mãos para que você comece a ter ousadia para plantar. Para que você comece a ter ousadia para plantar. Plante, 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 plante. Deus me deu dons, como deu a você. Mas a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar os nossos dons. Deus me deu o dom de, desde a infância, quase adolescência, pré-adolescência, aprender com facilidade o idioma inglês. Já me viu aqui várias vezes traduzindo pastores. E esse dom foi um dom trabalhado. Já te contei aqui como era a técnica da minha mãe para aprender inglês. Já contei, sim ou não? Já, então não vou contar. Já contei mesmo, não vou contar. Minha mãe alugava o filme VHS na época. Já contei isso. Naquela televisão em casa, ela colocava um papelão, uma cartolina em cima da legenda e me fazia assistir o filme só em inglês. E no final, ela perguntava qual era a história. Só que minha mãe também não fala inglês. Então não sei. Então comecei a descobrir a técnica dela. Ela ia na locadora e lia a caixinha do filme. E depois de assistir o filme, ela perguntava, ela tinha lido ali o resumo do filme. O que eu fazia então? Eu também ia na mesma locadora. E lia a mesma caixinha. E o filme terminava, eu falava exatamente o que estava escrito na caixinha. Ela falava, meu Deus, esse menino é um prodígio. Ele é muito inteligente. Mal começou. Bem, mas começou desde lá. A semeadura começou desde lá. E até hoje eu tenho que trabalhar o meu dom. Eu escuto muitas coisas em outro idioma. Eu leio muitos livros em outro idioma. Porque eu tenho que continuar semeando para que eu possa continuar existindo colheita. Em Deus não há como chegar num ponto e falar, agora eu não preciso mais. Agora eu não preciso mais estudar. Agora eu não preciso mais ler a palavra. Agora eu não preciso mais oração. Eu sempre preciso plantar para que eu sempre possa colher. Se eu não planto e no dia da colheita eu apareço, para Deus Ele me manda ter com a formiga. Porque Provérbios fala assim, preguiçoso, vai ficar com a formiga. Quando eu não plantei nada e eu chego só no dia da colheita, eu estou mostrando para Deus, apesar de não ter feito nada, uma preguicinha, me salva no meio da minha preguiça. Então é tempo de plantar. É tempo de plantar. Como você está investindo na sua vida para os próximos 5 anos? O que você está estudando agora? O que você deixou de estudar agora? Seja na palavra, seja na tua carreira, seja na tua universidade, na tua pós, não sei. O que você está plantando para que você possa colher? É fácil falar, eu quero colheita. Glória a Deus, chega, é colheita. Hoje o culto é para mim. Aí eu vou começando a falar isso e vai ficando mais quietinho. O fato é que Deus vai começar a colocar sementes nas tuas mãos. E vai dizer a você, o que está em Joel capítulo 3:13, não precisa nem abrir. Pode lançar a foice, porque já está madura a seara. Pode vir que o lagar está cheio, os vasos transbordam. Porque a sua malícia é grande, existem multidões e multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. Ele está falando da colheita final, que é isso que eu vou terminar falando, calma. Mas o que ele está dizendo é que em Deus eu tenho a autoridade de lançar a foice para colher.
E Deus nessa noite quer colocar essas sementes nas tuas mãos em terra. Talvez você esteja olhando para mim aqui falando: pastor, mas o que eu tenho agora é tão pouco. Esse é o melhor tempo para plantar. Deixa eu falar de novo para você dizer amém de verdade. Esse é o melhor tempo para o plantio. Talvez seja que: pastor, mas o que eu tenho agora é pouquíssima alegria. O que eu tenho agora é perspectiva quase zero da restauração do meu casamento. O que eu tenho agora é nenhum futuro ministerial adiante. O que eu tenho agora é nada na minha carreira profissional. Esse é o melhor tempo para plantar. Esse é o melhor momento para lançar na terra a semente que você tem. Se você entender, se você pega o pouco que você tem e planta, você vai colher em Deus. Quando a gente está com pouco, eu não estou falando de recurso financeiro, não vou fazer oferta não, fica tranquilo, não precisa ir embora. Quando você pega o pouco que você tem e quer guardar para você mesmo. Não, deixa eu ficar nessa carreirinha que eu tenho, deixa eu ficar assim, desse jeito que eu estou, para que eu não possa perder o pouco que eu tenho. Você não consegue crescer. Deus te faz um desafio de fé nessa hora, para que você continue plantando. Talvez você está aqui falando: poxa pastor, está difícil demais, eu estou desempregado, eu tenho muito tempo livre. Será que Deus não está te pedindo para semear então na tua vida ministerial? Ler a Bíblia, orar, jejuar, enquanto você busca, enquanto você manda currículo, enquanto você faz entrevista. Se está te sobrando tempo, vai buscar Deus. Vai semear em outra área. Vai escrever o teu testemunho, que não sabe vir um livro. Talvez estou: pastor, pelo amor de Deus, não há perspectivas para que eu saia da minha solteirice. Oh Jesus, eu já mandei trocar os espelhos da minha casa, mas é a mesma pessoa que eu vejo. Não há perspectivas, pai. Meu Deus, o que você tem semeado nesse tempo? Quando a gente acha que o pouco é muito pouco, não há como colher. Falar de novo. Quando a gente acha que o que a gente tem é pouco, não há como colher. Sabe por que o princípio de Deus é diferente? Em Mateus 25, 21 ele fala assim: olha, você é um servo bom e fiel. Mateus 25, 21. Sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito eu vou te colocar. Sobre o pouco, ele não está falando só de recurso financeiro. Ele está falando da fase que você tem pouco. Ele está falando da fase que a tua empresa está começando pequenininha. Você é a recepcionista, a secretária, a diarista, o office boy e o gerente. Você é tudo da sua empresa. Se você for fiel nesse começo, entendendo que você tem sementes de fé, eu estou vendo Deus aumentando essa semente em sua proporção, porque você entendeu que nesse começo Deus é contigo, que o tempo de colheita pode chegar para você também. Deus sabe da tua pequenez, Deus sabe daquilo que está sobre ti. Olha um homem que passou por dificuldades. Em Gênesis, agora sim, 26, a Bíblia diz que tinha muita fome na terra. Fale comigo: fome na terra. Pior do que a primeira que ocorreu nos dias de Abraão. Então Isaac foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Porque na verdade a vontade dele era viajar até o Egito para buscar provisão. Porque era um lugar que teria provisão. E de repente ele sonha. Ou não sonha, lhe aparece o Senhor. E diz para ele: faz o seguinte, Isaac, não desce para o Egito. Habita na terra que eu vou te dizer. Não vai mudar plano agora. Não vai mudar circunstâncias agora. Entenda comigo que momentos de pouco, momentos de portas quase fechadas, não são momentos de grandes transições. São momentos de parar para ouvir a voz de Deus. Senão você fica um dia muda para cá, um dia muda para lá, um dia entra numa empresa, fica uma semana, sai vai para outra. Calma. Eu paro para ouvir a voz de Deus. E Deus fala para Isaac: Isaac, fica. O que tinha na terra mesmo? O que tinha na terra mesmo? O que tinha na terra? Fome. E olha o que o versículo 12 diz. Preste atenção. Versículo 12 de Gênesis 26. Quando eu contar até 3 vai estar na tela. 1, 2, 3. Muito bem. 12. 12. Muito bem. Isaac semeou naquela terra. Calma aí. Quer dizer que ele pegou o que ele tinha como garantido
que talvez era a última coisa que ele tinha na mão e colocou numa terra que não ia produzir mais nada. É isso que a Bíblia está querendo fazer que eu entenda. Ele pegou aquilo e Isaac entendeu o princípio. Ele não comeu a semente, ele plantou a semente. Porque se ele comesse a semente, valeria para os próximos 3 meses. Mas se ele plantasse a semente, valeria para muito mais tempo. Ele entendeu que comer a semente satisfaria o momento, mas plantar a semente garantiria o futuro. Ele planta naquela terra e no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou na terra que todo mundo passava fome, porque ele teve ousadia de plantar. Deus deu 100 vezes mais. O que é pouco para você hoje, não guarde mais para você. Semeia na terra mais uma vez. Semeia na terra mais uma vez. Semeia na terra mais uma vez. Deixa eu falar em português, porque talvez você está pensando que eu estou falando de recurso financeiro. Não, eu estou dizendo: volta a orar pelas mesmas coisas que você parou de orar. Volta a pedir a Deus pelas mesmas coisas que você parou de pedir a Deus porque ainda não aconteceu. Volta a mandar currículos para as mesmas empresas que você já mandou antes e as portas fecharam. Volta a ligar para os clientes que já te disseram não, mas agora vão te dizer sim. Volta! Semeia na terra que parece que não produz, porque você vai colher. A colheita de Deus vai começar. Então aí sabe o que eu faço? Do pouco que Deus tem, colocado em minhas mãos agora, eu preparo a minha próxima fase no futuro. Do pouco que Deus tem, eu preparo a minha fase para o futuro. Eu me lembro que eu tinha 17 anos, há 3 anos atrás. Eu estava numa igreja tocando. Eu não entendi porque eu dei risada. Eu estava numa igreja tocando baixo. Eu tocava contrabaixo. E um cara veio pregar. Apontou o dedo para mim. Você, eu falei, eu não, eu estou bem. O baterista está em pecado, estou brincando. Apontou e falou: Deus vai te levar para as nações, mas vai ser Deus. Eu parei e falei: agora ele viajou. Chorei, né? O profeta ficar. Chorei, oh, glória a Deus. Voltei no ponto de ônibus falando: Senhor, nem no jardim Japão eu já fui. Que nações, Deus? Que história é essa? E Deus começou a falar comigo: Felipe, eu te ensinei idiomas, eu te preparei, eu vou te levar. Eu falei: amém, glória a Deus. É isso, é isso. Fui para casa. E os dias foram se passando, até que um dia eu trabalhava numa locadora de jogos de videogame. Nintendo 64, Master System, você vê como faz tempo, muito bem. E um dia eu estou lá na locadora e eu ganhava um salário, que na época era bem menos que um salário de hoje. E um dia Deus fala para mim: Felipe, você quer ir para as nações? Eu falei: aleluia, Deus, para eu ficar aqui alugando joguinho. Ele falou: cadê seu passaporte? Eu falei: não tenho. Ele falou: então como você quer ir para as nações? Tira o passaporte. Aí eu cheguei em casa, falei: mãe, vou tirar o passaporte. Falei: ah, meu filho quer ir embora, aquela coisa. Não, mãe, só vou tirar porque Deus me pediu. Peguei o salário de um mês, fui lá, paguei na Receita, lá na Polícia Federal, tirei o passaporte e guardei na gaveta. O passaporte tem duração de 4 anos. Ele ficou 3 anos lá parado. Aí um dia, uma amiga da minha mãe, já contei esse testemunho aqui também, liga para minha mãe e fala: olha, eu vi teu filho traduzindo uns pastores lá na igreja, ele fala inglês, né? Falou: não, ele traduziu porque o Espírito... Não. Claro que fala. Aí, muito bem. Aí... então, desculpa, eu estou tão desesperada, porque eu tenho uma casa não sei aonde, lá nos Estados Unidos, e eu estou perdendo, porque eu não falo inglês. Eu mandei o dinheiro lá, a mulher me enganou, uma confusão. E eu preciso fazer uma reunião urgente nos bancos lá nos Estados Unidos. E, muito bem, toda aquela história. Será que ele pode ir comigo?
Minha mãe falou, acho que sim, né? Ela veio, Felipe, e aí, como você vai fazer com o teu emprego na locadora? Eu falei, locadora? Que locadora? Não lembro, Óbvio que não fiz isso, né? Quase. Eu liguei pro meu chefe no dia seguinte. Aí, resumindo a história, tive que ir correndo no consulado, foi um outro testemunho, mas eu não teria conseguido embarcar se eu não tivesse o passaporte pronto. Ele ficou na gaveta 3 anos, mas um dia Deus tirou da gaveta. E aí eu pisei na outra nação, fiz as reuniões, terno e gravata, tal, ajudei a mulher a reaver a casa, ela ficou super grata, me deu uma gratificação, me deixou ficar mais uma semana passeando na casa, fiquei de patrão. Voltei pro Brasil, ela me liga, Felipe, você me lembra como eu paguei a tua passagem? Eu falei, sei lá. Ela falou, você viu se eu paguei em dinheiro lá na hora? Eu falei, óbvio que não, você viu como a mulher estava bem, estava controlando bem o dinheiro. Eu falei, não. Ela falou, sabe por quê? Agora eu vou revelar a idade dessa história. A Transbrasil me ligou. A Transbrasil me ligou, por isso que quebrou a empresa. A Transbrasil me ligou, e eu não estou entendendo. Porque, como não veio na fatura do meu cartão, eu liguei para eles. Mas a Transbrasil me ligou e disse que a passagem foi paga à vista em dinheiro na hora. E eles estão falando e eu estou falando que eu paguei no cartão, tenho certeza, eu dividi em 2 no cartão, mas eles estão falando que foi pago em dinheiro. E quando ela começou a contar essa história, Deus falou para mim, eu não disse que você ia para as nações? Só que eu ia pagar? Eu falei, minha irmã, dá glória, se quiser semeia o valor da passagem na minha conta, aleluia. Não falei, mas devia ter falado. Sabe o que eu estou dizendo isso? De lá, eu cheguei, ela contou para outra e contou para outra, todo mundo no mesmo. Eu comecei a fazer isso como profissão. E adiantando toda a história, eu fiquei quase 10 anos nessa profissão de eventos. E no final de tudo, antes de Deus falar, Felipe, também não é isso, e me puxar para o ministério, eu estava indo em 6 meses para 20 países. Numa loucura, que também não é recomendado. Mas foi Deus que fez. Porque eu entendi o que era semear pouco. Será que tem alguém me ouvindo aqui? Não pega as tuas condições. Deus, mas Senhor, eu ando de ônibus, mas o que eu vou fazer? Que nações, Senhor? Deus fala, faz o primeiro passo. Pega o teu salário inteirinho, que é mínimo, paga na guia do passaporte, fica 1 mês sem fazer nada, só faz isso. Mas quando for a hora eu vou fazer. Deus está te pedindo atitudes de fé. Deus olha para você agora e fala, o que você precisa semear de novo? Olha para o teu casamento que você acha que não tem mais solução e semeia de novo. Semeia amor de novo. Semeia perdão de novo. Semeia pequenas coisas para que Deus possa restaurá-la no futuro. Não tome as coisas como encerradas. Deus está dizendo isso para um casal aqui. Volta a semear o pouco que você tem, o pouco de confiança que te restou, o pouco de alegria que ainda te resta. Semeia mais uma vez, porque quando cai na terra, a multiplicação de Deus acontece a 30, a 60, a 100 por 1, a 1000 por 1. Semeia na terra que existe fome, porque Deus vai ministrar sobre a tua vida a maior colheita que você já viveu na tua história. Aplauda o Senhor, eu ministro sobre ti, eu ministro sobre ti. Corabastore, Ricostarabarabastos, Tecatabarabastore. Oh! Tempo de colheita é tempo de semear quando as coisas estão pequenas demais, de pequenas atitudes de fé. Daquilo que Deus vai fazer sobre a tua história. Eu estou dizendo que Deus ministra no teu coração hoje. Talvez sejam de coisas que vão acontecer daqui 2 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Mas você vai se lembrar desse dia. Você vai se lembrar da pequena semente que Deus te fez plantar de novo. Você sabia que no momento do pouco Deus faz muito? Sabe que você sabia que o apóstolo Paulo, grande parte das epístolas que ele escreveu no Novo Testamento, ele escreveu quando ele estava preso? Sabe por que ele foi preso tantas vezes? Para que ele tivesse tempo de sentar e escrever. Foi por isso. Porque talvez se ele ficasse na correria, não tem laptop, iPad, não dá para ele fazer no voo. Enquanto ele estivesse viajando, não ia dar. Então Deus fala, Paulo, vem cá, eu vou te colocar na prisão um tempinho, tá? Senta na prisão, você não vai ter mais nada para fazer. Escreve. E lá dentro da prisão,
ele escreve um livro chamado Filipenses. E no capítulo 4, no versículo 12, ele fala: eu sei estar abatido. Pensa o cara dentro da cadeia, na prisão. Eu sei ter abundância. Em todas as coisas já fui experimentado. Eu sei ter fartura, sei ter fome, sei ter abundância, sei ter necessidade. Eu já passei por tudo, mas uma coisa eu sei: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, dentro da prisão. Oh, é fácil. Quando você está com a chave do carro nova na mão, fala: oh, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É fácil. Quando a carteira de trabalho está cheia, recheada, com promoção, você fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O difícil é quando você está sentado no frio de uma prisão, ainda confiar que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E você pode. Eu não sei o que você passa agora, eu não sei o que você enfrenta agora, mas se você entender que essa pequena semente vai se transformar numa colheita, Deus vai fazer coisas grandes na sua história. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Dentro da prisão, sabe o que ele escreve? Em Filipenses também, no capítulo 1, versículo 6, ele fala assim: eu tenho certo uma coisa, que aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele estava preso, eu sei disso. Ele sabia que Deus poderia fazer. Agora tem uma coisa que atrapalha a nossa colheita. Eu quero começar a palavra de hoje em Mateus capítulo 13. Abra lá comigo. Ele diz assim: o reino de Deus é mais ou menos assim. Um homem, versículo 24, planta uma semente no campo, mas ele dá uma distraída, dorme. E quando ele dorme, vem o inimigo e coloca joio no meio do trigo e vai embora. Fala comigo: joio, trigo. Eu mandei uma foto hoje à tarde, vocês receberam no e-mail? Põe na tela, por favor, a foto. É mais ou menos assim. Estão conseguindo ver? Quer que apague a luz? O joio e do trigo, eles são diferentes. Por mais que você olhe, você fala: poxa, é diferente. Mas quando eles crescem juntos, põe a próxima foto, você consegue enxergar ali que existe uma diferença, mas já é mais difícil. Já não fica tão claro assim. Põe a outra foto aí também, coloquei. Você já não consegue distinguir o que é e o que não é. Então a Bíblia está dizendo, e mais uma vez Jesus Cristo está falando, obrigado, viu, gente? Está falando para pessoas que entendem de agricultura. Ele fala: pô, o reino de Deus é mais ou menos assim. Vocês sabem quando você planta, faz a plantação de trigo, espera que vai dar tudo bem, de repente você olha lá, tem uma praga, tem um joio lá dentro. Fala comigo: joio. Esses dias eu contei, um parênteses aqui, eu contei essa história antes de dormir para a Isabela. Eu conto todo dia uma história. E no dia seguinte eu vi ela se gabando com os amiguinhos aqui na igreja, falando: ontem eu aprendi uma história que vocês não sabem. Eu falei: ah, é? Elas, amigas, qual é? Do shoyu e do trigo. Eu falei: shoyu, quase, tá quase, mas não é shoyu, tá? De repente, o restaurante japonês, sei lá. Aí, ele está dizendo: é mais ou menos assim. Você acha que vai dar tudo certo e de repente, quando você acorda, o joio está no meio do trigo, está tudo misturado. Você achou que a vida ia para uma direção, você achou que a resposta ia chegar rápido, de repente tem um monte de joio. Joio que o inimigo colocou, joio que você ainda descobre em você mesmo, atitudes que você não esperava mais que você tivesse, pecados que você ainda luta para vencer, joio no meio da verdadeira colheita. E a intenção imediata, no versículo 27, é dos seus servos falarem: Senhor, o Senhor não plantou boa semente? De onde veio o joio? E ele falou para eles: fica tranquilo, o inimigo fez isso. E os servos disseram: o que a gente faz então? Vamos arrancar o joio? Vamos exterminar de uma vez? Vamos acabar com tudo? Ele fala: não, porque pode ser que você vai colher o joio e você vai arrancar o trigo. Deus está falando com você aí.
Eu estou falando para pessoas aqui que ainda tem joio. Mas Deus nunca te despreza. Estou falando para casamentos aqui que já enfrentaram dificuldades. Mas um joio vai acabar com o teu casamento? Estou falando aqui para empresários que já erraram. Mas um joio vai trazer uma sentença de falência sobre a tua vida, que você nunca vai ser mais bem sucedido? Um joio, um erro, vai fazer com que Deus te arranque. Esse não é o Deus que a gente serve. Deus fala, existe joio, calma. Não dá para colocar em risco agora, que pode ser que você, é tão difícil, a gente não vai discernir, vai arrancar o verdadeiro. Mas uma coisa vai acontecer. Versículo 30, deixa crescer até o dia da colheita. Deixa crescer até o tempo da colheita. Porque na hora da colheita, sabe o que eu vou fazer? Primeiro eu pego o joio, junto tudo em molho e lanço no fogo. E o trigo eu guardo na minha despensa. Deus está dizendo a você aqui que é tempo de colheita. Tempo de colheita é tempo de separação. Deus vai pegar os feixes, vai falar, essa área da tua vida, não mais, não mais, não mais, não mais. Deixa o que é essência permanecer. Deixa o que é essência permanecer. Eu estou falando para pessoas aqui que estão cansadas de lutarem com as suas velhas naturezas. Estão cansados de cair nas mesmas coisas. Estão cansados de incidir nos mesmos erros. Deus está dizendo, calma, agora é dia da colheita. Eu vou separar o que vai para o fogo e o que vai permanecer. Aricobastos, se apresente diante de Deus, porque o joio vai embora nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O aribastos, a única coisa que você tem que identificar agora, o que é joio? O que é joio para você? Você sabe. Dentro do teu ministério, dentro do teu casamento, o que é joio? Pense em você agora como o cara que veio colher, e você vai ter a capacidade de separar. Separa para um lado o que é joio. Você sabe, Deus já está falando na tua mente o que é joio. Joio, joio, joio. Não existe joio de estimação. Não guarda joio, não guarda joio, não guarda joio. Queima. E só uma observação: teu esposo não é joio, tua esposa não é joio. O que está tentando te separar dele é joio, queima. O que está tentando te separar dela é joio, queima. E eu sei que Deus está falando com uma pessoa aqui. Eu estou vendo aquele que sempre fez analogias com a agricultura, para que nós pudéssemos entender que nele tudo que se planta, se colhe. Tudo que se planta, se colhe. É por isso que ele disse, aquele que pôs a mão no arado, o que ele falou? O que ele falou? Jogue fora o arado, é isso que ele disse? Ele fala, não olha para trás, põe a mão no arado e vai. Põe a mão no arado, quando você começar a semear, vai, não para mais. Por que ele está dizendo isso? Porque o arado tem a capacidade de pegar o que está no fundo e trazer para cima. Coisas que você não queria mexer, situações que você não queria resolver, ele traz para a tona, para que trate, ele leve para baixo de novo, fica lá para plantar. Ele traz outra coisa para a tona, fica lá para plantar de novo. Só que não para não. Continua indo com o arado na mão, porque a coisa vai acontecer. Deus, quando começar a nascer, quando começar a chegar o tempo da colheita, Ele vai separar. Nessa noite eu vejo Deus aqui separando, com a sua paz separando, sobre a sua vida separando. Apresenta ao Senhor o que você precisa. Ricobastores, que Ele queime nessa hora. Só você sabe o que precisa ser queimado. Só você sabe o que precisa ser queimado. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da sua história. Deus não desistiu das promessas que Ele tem ao teu respeito. Eu sei que tem muito joio aí, eu sei que tem muito joio no meio da tua plantação, mas Deus te dá autoridade para colher. A colheita está pronta, e quando a colheita chega, o joio tem que ir embora. Eu vejo o fogo de Deus estendendo sobre a tua história, Deus tirando os teus vícios, Deus tirando as tuas quedas, Deus tirando as tuas imperfeições. Vem com o joio mesmo, porque na hora Ele vai queimar o joio. Há um rapaz aqui que você ainda está envolvido no mundo do crime, e você não veio aqui para ser julgado. Eu não quero nem saber quem você é, mas queima esse joio. Queima esse joio, porque Deus está te dando essa chance.
Porque o inimigo já pediu a tua vida. E Deus está te dando essa chance agora. Feche seus olhos, todo mundo feche os olhos. Todos fechem os olhos. Todos. Se você estiver olhando, Deus sabe. Eu só quero saber que você está aqui. Faz um sinal para mim que eu só quero saber que você está aqui. Deus está te dando essa chance de vida. Pode abaixar sua mão, tá bom. Pode olhar para mim. Aplauda o Senhor, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Deus tira esse joio e mantém o trigo verdadeiro do teu lado. Que corabastores. Deus está atendendo nessa noite a oração de uma mãe que tem clamado a Deus para que o joio saia do lado do teu filho. Deus está tirando o joio do lado do teu filho, porque ele é chamado por Deus. Você o consagrou a Deus, e essas más companhias não vão influenciar a vida do teu filho. Deus está escutando a tua oração agora. Eu estou tentando continuar aqui. Aleluia! Quando Deus me escolhe, Ele não só me escolhe, Ele me faz ter colheita. Em Números capítulo 17, Arão, talvez por isso eu tenha errado o nome do William, que eu fiquei lendo sobre Arão hoje. Arão estava tendo seu sacerdócio colocado em xeque, em dúvida. A galera se reuniu e falou: quem disse a vocês que Arão é escolhido? Onde vocês fizeram essa reunião aí para mostrar que Arão foi escolhido? Deus falou: você está sendo pressionado? Então faz o seguinte: pega a vara que representava a missão e a chamada de todas as tribos. Cada um apresenta a sua varinha ali, vara da tribo X, da tribo Y, da tribo Z. E também mandaram colocar a vara. Põe o nome, põe a etiqueta lá, vai lá na papelaria, compra a etiqueta, põe o nome na vara. E deixa todas as varas dentro da tenda da congregação, da minha presença, e esquece, tá? Porque eu vou fazer um sinal sobre a vara daquele que eu escolhi. Deixa eu dizer que quando nós vivemos colheita em Deus, Deus nos destaca no meio da multidão. Colocaram lá dentro. Foi o primeiro reality show da história da humanidade. Talvez um apresentador apareceu. Estou imaginando. E falou: vote! Qual a vara você acha que vai florescer? Ligue 0300, manda o seu SMS, eu não sei. Foi uma noite de tensão, porque todos deixaram a vara lá dentro da tenda e ficaram do lado de fora. E agora? Glória a Deus que não tinha instituto de pesquisa. Você não entendeu, mas tudo bem. Aí acontece que o dia seguinte chega, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Chega o dia seguinte. E no dia seguinte, sem ninguém fazer nada, sem ninguém invadir a tenda, porque ficaram guardando a tenda, de todas as varinhas, uma vara estava diferente. A vara de Arão, que era o verdadeiro sacerdote escolhido por Deus, que estava sendo colocado em questão, havia produzido. Mas não só produzido. Em uma noite, a vara dele tinha brotado, produzido gomo, tinha dado flor e tinha dado fruto. Em uma noite. Você não entendeu, né? Em uma noite de vara seca para vara que passou por 4 estágios. Só isso dá uma pregação, dá uma outra pregação. Em uma noite, a vara dele saiu da sequidão para brotar o gominho, a flor e a fruta. E qual é o nome da fruta? Fale amêndoa. Fale amêndoa. Está escrito aí amêndoa. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Aleluia, esse deve chamar Jeremias.
ele fala assim: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci, tá? Antes que você saísse da madre, eu já te santifiquei. Para as nações eu te coloquei como profeta. Não é isso? E Jeremias fala: Senhor, que é isso? Eu sou um menino, eu não sei falar, que história é essa? Aí Deus fala: Jeremias, não diga que é um menino. Para onde você for, eu vou te enviar. Para onde eu te mandar, você vai. Tudo que eu te disser, você vai dizer. Tudo bem? É comigo, não é contigo. Agora presta atenção. Versículo 8 continua. 9. O Senhor tocou a minha boca e falou: na tua boca eu coloco as minhas palavras. E aí a pergunta mais doida da Bíblia acontece. Põe no outro, versículo 11, vai. Isso. Veio a palavra do Senhor para Jeremias: Jeremias, o que você está vendo? Ele fala: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor responde a resposta mais louca: agora você viu bem. Pensa. O cara recebe uma direção, uma visão, e de repente ele vê uma vara, e a vara tinha amêndoas. Você já conhece a história, então você pode dar glória a Deus. Deus estava falando para um cara que conhecia a história do seu povo. E quando Jeremias vê a vara com amêndoas, sabe o que Deus faz ele lembrar? Lembra de Arão, que foi pressionado e da noite para o dia eu fiz brotar? Jeremias, eu acabei de te mandar para as nações, mas olha a tua chamada, é uma vara de amendoeira, é igual Arão. Eu me lembro de alguns apóstolos que estavam dentro do cenáculo em Atos capítulo 2, quando estavam todos reunidos, de repente o Espírito veio, derramou sobre eles, e cada um saiu falando uma língua nova de lá de dentro do cenáculo. Eles entraram vara seca e saíram vara com amêndoa. Aquele que está em Deus entra de uma maneira e sai de outra forma. Entra seco, mas sai com frutos. Entra seco, mas sai produzindo. Entra seco, mas sai produzindo. Deus vai te ensinar a produzir nessa hora. Deus vai te ensinar a produzir nessa hora. Deus vai te ensinar a produzir nessa hora. Aquilo que estava seco vai começar a frutificar. Aquilo que estava seco vai começar a frutificar. Eu ministro isso sobre a tua vida. Em fé, o teu papel é lançar. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 1? Estou terminando já. Lança sobre as águas o teu pão. Eclesiastes 11, 1. Lança, porque depois de muito tempo você vai achar. Calma aí. Ele está dizendo: põe na água o barquinho, o pão. Põe o que você quiser na água, porque eu controlo tão bem o curso das águas que você colocou aqui, mas daqui a pouco você vai encontrar de novo. Só entre nós aqui. Será que não foi isso que ele pediu para Abraão quando mandou Abraão sair de sua terra? Será que não foi isso que ele pediu para Isaac no momento da fome, para ele permanecer na terra da fome? Será que não foi isso que ele pediu para a mãe de Moisés, quando literalmente pediu para que a colocasse num cesto e ele pudesse andar nas águas? Será que não foi isso que ele pediu para Noé, quando ele falou: Noé, constrói uma arca para andar sobre as águas? Ou então, será que não foi isso que ele fez, quando tirou do céu o seu filho e mandou à terra? Para que pudesse cuidar da minha e da tua história, mudar o meu e o teu destino, e um dia voltasse para sentar à direita de Deus. Quando nós confiamos no Pai, o que nós fazemos é lançar sobre as águas para que a colheita venha. É lançar sobre as águas para que a colheita volte. Deus já tirou o trigo não, o joio, só permaneceu o trigo. Agora é tempo de lançar o trigo nas águas. Deus está aqui, Pai. O meu futuro profissional está aqui. O futuro do meu casamento está aqui. Eu não seguro mais. Vem com as tuas águas, vem com as tuas águas, vem com as tuas águas, vem com as tuas águas. Porque aí ele estabelece o padrão. Eu já te mostrei esse versículo inúmeras vezes. Marcos capítulo 4, versículo 26. Eu falei 6 aí porque eu anotei 6, mas eu tenho quase certeza que é 4. Isso, é isso mesmo, 4, 26. Ele fala assim: o reino dos céus é isso. O homem lança a semente na terra e vai dormir. Põe lá o versículo 27. Ele dorme e acorda. Ele nem espera. E a semente brotou e cresceu, e ele não sabe dizer como.
Eu amo esse versículo, porque ele mostra o que Deus faz por cada um de nós. Eu não consigo explicar direito como foi, mas foi Deus. Eu não consigo explicar direito como veio o recurso, mas foi Deus. Eu não consigo explicar direito como eu consegui engravidar se eu não podia, Deus. Eu não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Porque quando eu estou em Deus, a terra, olha o versículo 28, a terra frutifica sozinha. Primeiro a erva, a espiga, por último o grão cheio na espiga. A erva, a espiga e o grão cheio na espiga. E quando isso acontece, o fruto se mostra, já pode colocar a foice, porque chegou a colheita, porque chegou a colheita, porque chegou a colheita. Aí se você não estiver satisfeito, ele continua dizendo, o que o reino dos céus vai ser semelhante então? Vai ser semelhante no versículo 31, um grão de mostarda, que quando você joga na terra, ele é o menor das sementes, mas, existe o mas, versículo 32, se ele for semeado, a única coisa que faz não frutificar é se você não semear. Se ele for semeado, cresce, era menor, mas se torna a maior das hortaliças, cria os grandes ramos, de modo que as aves do céu podem se aninhar com a sua sombra. Com a sua sombra. Não é à toa que, pode aplaudir o Senhor se você quiser. Glória a Deus. Semeie aquilo que você tem agora de pouca esperança talvez, porque eu quero profetizar o tempo da colheita sobre a sua vida. Feche seus olhos nessa hora, nós vamos orar. Eu não sei qual é a tua circunstância aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui. O que eu sei é que aquele que está em Deus colhe. Dorme, acorda, não consegue explicar o que aconteceu, mas colhe. E eu estou vendo o fruto da tua colheita chegando nas tuas mãos agora. O fruto de todo o teu trabalho, de todo o teu cansaço, de todo o teu desgaste, de tudo aquilo que você pediu a Deus. Senhor, define a minha vida, Pai. Eu pareço um barco sem direção, eu pareço uma flecha sem rumo. Define a minha história, Deus. Deus está escutando o seu clamor. Deus está escutando o seu clamor, mostrando a você o que Ele é para você e quem você é para Ele, e dizendo: o tempo da colheita chegou sobre ti. O tempo da colheita chegou sobre ti. Gera a colheita, continua colocando sementes, continua com a mão no arado, porque Deus vai te fazer colher coisas grandes. Eu não conheço a tua história, eu não sei a tua realidade de vida, eu não sei em que berço você nasceu, ou qual ausência de berço você teve. Nada disso importa para Deus quando Ele traz colheita sobre ti. Por isso nessa hora eu te chamo: sai da tua realidade natural, sai da tua circunstância natural, sai das dores que você tem enfrentado e planta novamente nessa terra que tanto te dói. Dá um voto de fé a Deus e vê se Ele não restaura o teu casamento. Dá um voto de fé a Deus e vê se Ele não restitui a tua vida ministerial. Dá um voto de fé e semeia em Deus para ver se Ele não restaura a tua carreira. A única coisa que impede a colheita é se você não semear. E talvez você não tenha nada para semear a Deus senão a tua fé, mas semeia a tua fé, lançando sobre as águas agora. Lançando sobre as águas agora, porque você vai encontrar novamente. Você vai encontrar novamente. Eu quero ter cabarabastoreixo, ativar a tua atitude de fé aqui nesta casa. Há anjos ministradores do Senhor aqui nesse local. Anjos ministradores do Senhor aqui nesse local. Eu quero que você traga essa memória agora. Eu quero que você traga a tua memória agora. Eu quero que você ative a tua fé diante de Deus e apresenta ao Senhor aquilo que você vai colher. Senhor, eu coloco essa semente, porque Tu és o Deus da colheita. Tu és o Deus da colheita. Se você tiver que verbalizar, Deus verbaliza. Se você tiver que escrever num papel, escreve. Digitar no teu telefone, digita. Algo que te faça lembrar que hoje foi o dia da semeadura. Que hoje foi o dia da semeadura. Você colocou na terra, você vai dormir e vai brotar como se te barrabastou. E você não vai conseguir explicar o que Deus fez, mas Ele vai fazer.
Estou vendo a mão do agricultor, daquele que é o agricultor, mexendo nas tuas finanças, mexendo na tua empresa. Deus me mostra alguém que acabou de entrar num novo escritório. Você já vai daqui a pouco precisar de um novo. Já pode olhar a sala do lado que daqui a pouco você vai precisar. E vai ser questão de tempo até você precisar do andar inteiro. Deus está falando com pessoas aqui. É pouco hoje, é pequeno hoje, mas Deus está colocando sementes nas tuas mãos. Sementes nas tuas mãos. Receba essas sementes agora. Já estão aí sobre ti, para que você semeie, 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 semeie. Eu gero a colheita, eu gero a colheita, eu gero os testemunhos que virão. Que está bastou. Oh, talvez você esteja aqui nessa casa pela primeira vez. Você nunca tenha entrado numa igreja, ou até já tenha. Eu quero te fazer um convite hoje. Eu quero te oferecer a oportunidade de entregar a tua vida para Jesus Cristo. Semear a sua vida é o melhor benefício que existe. Principalmente se você nos visita, eu quero te convidar a isso. Entrega a tua vida para Jesus Cristo agora. E se esse é o teu desejo, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Esse não é um convite a uma religião, não é um convite para que você permaneça nessa igreja, é um convite para que você conheça Jesus Cristo como teu Senhor. Que você entregue a Ele a tua história. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, principalmente se você nos visita, levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração por você agora. Agora, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, levanta tua mão bem alto, quero orar por você. Talvez você esteja distante de Deus, você já até esteve na presença do Pai, mas está afastado. Levante sua mão agora, eu quero orar por você também. Também, volta para a presença de Deus agora. Volta para a presença de Deus agora, aleluia. Repete uma oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, eu apresento a minha vida a Ti. Eu apresento a minha vida a Ti. Em reconhecimento De que Tu és o meu Senhor. De que Tu és o meu Senhor. E o meu Salvador. E o meu Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu no nome. livro da vida. No livro da Me vida. dá a vida eterna. Me dá a vida eterna. Porque eu creio em Ti. Porque eu creio. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão com suas mãos estendidas por toda esta casa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir e profetizar a palavra de Isaías 55, meu Deus, que diz que a palavra lançada não volta vazia. E em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o Teu poder, Tua glória, Tua autoridade. Reconcilia os Teus filhos contigo. Se apresenta como Senhor e Salvador para essas vidas, Pai. Nós Te louvamos como igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, nós vamos terminar essa reunião agora já. Não vá embora sem deixar o seu nome numa dessas pranchetas. Se assim você quiser, a gente quer poder te explicar melhor que atitude foi essa que você tomou. Te indicar uma célula que é um grupo menor perto da sua casa, para que você seja acompanhado em nome de Jesus Cristo. Se você aqui da igreja viu alguém fazer essa oração, dê um abraço nessa pessoa agora enquanto a gente aplaude o Senhor, igreja. Vamos todos ficar em pé. Nós vamos terminar essa reunião, mas eu quero que você se revista de autoridade para dizer que o tempo da colheita chegou sobre ti. Talvez tudo que você tem semeado nesse tempo é só fé, e você está cansado de semear fé. Você está cansado de escutar, vai dar tudo certo. E Deus está aqui te dizendo de novo, vai dar tudo certo. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga um clamor. Os planos, os planos, os planos, os planos que foram embora. Sonho que se Declare. perdeu. O que era festa é agora É luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim. Semeia. Não é o que Deus Semeia. planejou. Levante do chão, Erga o clamor. levante suas mãos. Restitui. Quero de volta o que é meu. Sara-me.
Levante suas mãos agora. Levante suas mãos agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Que o tempo de colheita comece a chegar. Que o tempo de colheita comece a chegar. Que o tempo de colheita comece a chegar. Recebe vigor, recebe novo ânimo. Ainda existe possibilidade de futuro. Ainda existe possibilidade de futuro. Escute Deus te dizendo: ainda existe futuro adiante. Escute Deus te dizendo: oh! E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, porque o poder de um amor pode ressuscitar. E o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado para ti. creia, porque o poder de um clamor pode Ressuscitar. com suas mãos. Restituo. Eu quero de volta o que é meu. Restitui E leva minhas águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Levante suas mãos. Eu vejo Deus dizendo restituição. Restituição. Semeia de novo nessa terra que você achou que ia ter fome. Semeia de novo, porque Deus está mexendo na tua história. Você, restituição, restituição. Deus vai começar a fazer florescer de novo sobre a tua vida. Deus vai te dar experiências de fé sobrenaturais, porque você é um homem de Deus, e Ele vai derramar sobre a tua história. Restituição sobre a tua vida. Eu não sei a tua história. Restituição de Deus sobre ti. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Restituição. Se apresenta diante de Deus agora com aquilo que você tem que lançar sobre as águas. Oh! Há uma mulher aqui que você tem tido dificuldades para engravidar, e você já até esqueceu ou não quer mais pedir a Deus isso. Deus te diz: semeia de novo nessa terra, porque eu estou colocando um filho no teu ventre. Se você está com teu esposo aí, esposo, coloca a mão no ventre da tua esposa aí, se esse é o caso de vocês, tá? Deus está tocando o teu ventre agora. E você vai testemunhar nesse altar daquilo que Deus fez, porque esse é o poder de colheita. E se o que prepara a colheita é a chuva de Deus, o que eu oro agora é que os céus se abram e a chuva de Deus venha sobre a tua vida para preparar a colheita. Você será o recipiente das chuvas de Deus. Das chuvas de Deus sobre ti. Da chuva de Deus sobre ti. A chuva que é preparada na terra, mas que vem dos céus para unir céus e terra novamente. Eu libero sobre a tua vida, eu libero sobre a tua história, e o tempo da tua colheita chegou. Se você crê nisso, aplauda o Senhor e dê um glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Levanta a mão do seu irmão bem alto. Oh! Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Levanta a mão do seu irmão bem alto aí. Porque esse é o tempo de colheita. Tempo de colheita, porque você semeou.
Feche seus olhos e imagina aquilo que você está colocando nas águas hoje. Pensa no joio que Deus já tirou e levou embora. E agora o trigo que restou é o que você vai apresentar a Deus. Aquilo que é pequeno mesmo, mas que Deus pode fazer grande. Repete comigo: Senhor, eu planto, porque eu sei que eu vou colher. Eu sei que eu vou colher. Vem com a tua chuva sobre a minha vida, porque eu quero a tua colheita. Eu quero a tua colheita. Eu quero a tua colheita. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar todos juntos. Pai nosso que estás no céu. Aleluia! Levanta sua mão bem alto, quero orar por você. Senhor, os recipientes para a colheita estão preparados. Os cestos estão preparados para a colheita, Pai. Nossa fé foi ativada para nos preparar para a colheita. Por isso derrama a tua chuva, e que a tua chuva traga o poder de colheita, Pai. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo Filho, que a unção, o poder, as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida. Como servo do Senhor eu te abençoo. Vá para a tua vitória, vá para a tua colheita. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai na paz, aleluia. Vai na paz, Deus te abençoe.